Fala aí, galerinha. Beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do curso de Informática, primeiro ano, disciplina Arquitetura e Manutenção de Computadores. Aula teórica. Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai trabalhar memórias, beleza? Então, vamos trabalhar memória RAM e memória ROM. Primeiro, o que são memórias, tá? A memória de um computador nada mais é que um circuito eletrônico ou um circuito meio magnético com capacidade de armazenagem de dados, os quais são imprescindíveis ao processamento de dados, de programas, de sistemas operacionais, de arquivos, softwares de aplicação, de suporte, softwares de suporte básico e instruções gerais para um bom funcionamento do computador, tá? Existem dois grandes grupos de memória. Um computador é formado por componentes importantes para o seu funcionamento. Sem um deles, o PC pode até não ligar. Bom, pessoal, existem dois tipos de memória, como eu destaquei aqui. Memória principal e a memória secundária. A memória principal chamada de memória RAM e a memória secundária chamada de ROM. Tá ok? Vamos saber o que são cada uma delas, tá? Mais pra frente aqui a gente vai começar falando de memória RAM, certo? A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador, tá? O que é que quer dizer isso, professor? Ela é uma tecnologia, tá, que me permite ter o acesso a arquivos que estão no computador. Por exemplo, quando a gente liga o computador, tá? Quando a gente inicia o nosso sistema operacional, é justamente a nossa memória RAM que vai carregar para a gente esses arquivos que estão guardados em algum lugar, tá certo? A memória RAM é uma memória que pega os arquivos e executa no momento exato, tá certo? Então, aqui mais atrás, no finalzinho, fala assim, ó. Um computador é formado por componentes importantes para o seu correto funcionamento. Sem um deles, o PC pode até não ligar. Verdade, porque aqui, por exemplo, quando você vai ligar o computador, precisa ser carregado algo chamado de boot, né? Ele precisa dar o boot no sistema operacional. Antes disso, tem uma tela de PUST. O que seria a tela de PUST? A tela de PUST, pessoal, é quando carrega todos os componentes que existem na nossa máquina, tá certo? Quando você liga o computador, hoje em dia não, porque os computadores são muito rápidos e você quase não percebe, mas ele faz um check-in, tá certo? Assim que você liga o computador, ele faz um check-in super rápido, que é uma tela preta que aparece vários dispositivos, memória, processador, todas as configurações do computador, né? Se possui memória, se possui placa de rede, se possui placa de vídeo, e tudo isso ali aparece listados ali na frente do usuário, tá certo? E isso é chamado de tela de push. Quem é que faz isso? Primeiro, que é uma memória já pré-programada na sua placa, tá certo? Que é um circuito interno na sua placa, que é uma memória ROM, e aí a gente vai falar disso mais à frente, tá certo? Mas é um conjunto de memória RAM que vai lá na ROM e pega e traz para o usuário, tá certo? Seguindo aqui, pessoal, a gente tem o seguinte: diferentemente da memória do HD, a RAM não armazena conteúdo permanentemente, ou seja, a memória RAM ela não é para você guardar arquivo, tá? Não é para você armazenar conteúdo. Ela é para executar, é uma memória de execução, tá? Um exemplo claro, pessoal, é quando eu estou utilizando, por exemplo, aqui qualquer programa, tá? Eu vou pegar um programa aqui, só para vocês terem uma ideia. Vou abrir meu Word, tá? Vou abrir aqui o meu Word. E vocês vão perceber o seguinte, vamos lá. Eu vou digitar aqui qualquer coisa. Vou digitar aqui um texto, tá? Vou digitar um texto.
Olá, pessoal. Bom, para simplificar, eu vou só colocar só isso aqui. E agora, pessoal, nesse momento, você tá armazenado aqui, não tá? Ó? Eu posso minimizar o meu programa, tá? E posso retornar para ele e vai estar aqui, ó. Não vai ser apagado, tá? Mas, pessoal, se eu for fechar aqui, ele vai pedir para que eu salve, para que não perca. Por quê? Porque nesse momento, na minha memória RAM, eu tenho executando isso aqui, tá? Eu tenho executando o meu programa de gravação de tela, tenho executando aqui a minha apresentação no PowerPoint, tenho executando aqui o meu YouTube, tá certo, pessoal? E também o meu Word. Isso aqui tudo está na minha memória RAM, tá? Nada está salvo. Isso aqui está na memória RAM, posso digitar o que eu quiser aqui, ó, que vai continuar, tá? Vou digitar qualquer coisa aqui, vai continuar, tá na minha memória RAM, tá certo? Porém, para que essa informação seja guardada permanentemente, aí já muda, tá? Por exemplo, vem aqui, ó, fechar. Ele vai dizer o seguinte: quer salvar as alterações feitas em documento 1, tá? Se eu clicar em salvar, pessoal, ele vai para o meu HD. Aí sim essa informação ela se torna permanente, tá? Caso não, ela apenas vai ser retirada da minha memória RAM. E aí não vai ser salva. Na verdade, ela já não é salva. Ela está executando em tempo real. Então, minha memória RAM ela serve para isso. Para que eu possa executar sem guardar um arquivo. Executar naquele momento. Por exemplo, você às vezes está jogando. No momento que você está jogando ali, o que está executando aquele jogo é sua memória RAM, não é seu HD. Tá? Quando você salva o jogo antes de sair, aí sim, é gerado um arquivo. Aquele arquivo vai para seu HD. E depois, quando você executar o jogo novamente, a memória RAM vai lá no seu HD, tá? Pega o arquivo e traz de novo para o jogo e você continua da onde você parou, tá certo? Então, isso aqui agora, por exemplo, está na minha memória RAM. Por isso que a gente precisa, pessoal, ter uma quantidade, às vezes a quantidade de memória RAM, ela é menor, tá? Ela é, na maioria das vezes, menor do que do que o HD, né? Porque o HD é uma memória ROM, tá? A memória RAM geralmente varia entre 1 GB, tá? Hoje em dia, né? Você consegue ver memórias mais antigas com 512, 128, mas praticamente quase nunca. Você vai ver mais de 1 GB até 16 GB, mais ou menos, tá certo? Então essa é a diferença. A memória RAM, ela vai ser uma memória de execução, ou seja, uma memória rápida, tá? Então, você pode ver até na diferença de valores. Um HD, por exemplo, um HD de 1 terabyte, que são 1024 gigabytes, ele vai ser na faixa de 350 a 400 reais. Uma memória RAM, para vocês terem uma ideia, uma memória RAM com, vamos dizer assim, 8 GB, né, que é bem inferior a isso, bem inferior mesmo. 8 GB apenas, né? Você vai, se você for comprar hoje em dia, tá na base de uns 350 a 400 reais também, tá? Então, continuando aqui, é responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos, tá? Ou seja, como eu falei para vocês, a memória RAM, ela lê o conteúdo quando você precisa dele, tá? Tá lá o jogo, você abre o jogo começa a executar. É uma leitura de conteúdo requerido pelo usuário que está agora rodando na nossa memória RAM. Por isso que é tão importante ter memória RAM. Às vezes você tem um HD de 500 GB, né, ou 1 tera, e sua memória RAM de 1 GB. Aí você começa a executar e começa a travar. Aí você fala: "Não, mas eu tenho memória". Não, mas você tem memória RAM. Aliás, você tem memória ROM. Você não tem memória RAM. Então a memória RAM ela é mais importante ainda do que o HD. Tá certo que é um conjunto da obra, os dois são importantes. Mas a memória de execução ela é bem mais importante para não termos travamento, para o computador ter um desempenho melhor do que mesmo a memória de armazenamento. Tá ok? Continuando aqui, a gente é responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos, ou seja, de forma não sequencial. Ou seja,
ela não tem uma sequência para executar, tá? Aqui, por exemplo, está executando vários programas ao mesmo tempo aqui no meu computador. O primeiro está executando o sistema operacional, né, que é o Windows 7 que eu estou usando, está na minha memória RAM. Aí, após isso, está executando todos os drives, o drive de vídeo para me apresentar um vídeo, o teclado, o mouse que eu estou usando, a webcam que eu estou usando, o microfone e todos os programas que eu estou usando aqui. São inúmeros programas, diversos, tá? Até chegar aqui no meu reprodutor de apresentação PowerPoint, tá certo, pessoal? Então tudo isso está na minha memória RAM, tá certo? Executando. Então tem que ter uma memória RAM bacana para poder executar essa quantidade de programas, né? Que são inúmeros, que são programas que vão ficar para o usuário perceber, que são, por exemplo, esses programas como PowerPoint, e tem os programas que são executados que o usuário nem percebe, que são drivers, tá? Que são gerenciador de banco de dados, gerenciador de rede para me trazer internet e navegadores e tudo mais, tá? São realmente inúmeros programas executados na nossa memória RAM. Por isso ela é tão importante, tá certo? Esse nome RAM, ele vem do inglês Random Access Memory, tá? Que é memória de acesso aleatório. Ou seja, eu estou executando aqui, ó, ela está em, vamos dizer assim, está em primeiro lugar aqui na execução, o sistema operacional e aqui o nosso PowerPoint. E pode mudar em um segundo, por exemplo, ó. Executei aqui o meu YouTube, tá? Então, ela muda muito rápido, por isso que ela é de acesso aleatório. Ela é muito rápido esse acesso, tá? E aí na memória, aqui vamos supor, né? Aqui a gente tem o desenhozinho da nossa memória RAM e temos vários chips. Esses chips aqui são os chips que, juntando todos eles, esses módulos aqui, vai dar a nossa memória completa, tá? Então vamos dizer que nesse módulo 1 aqui está executando o meu sistema operacional e vários outros sistemas, tá? Aqui, ó, não é sequencial, ou seja, não quer dizer que aqui nesse próximo, o número 2, vai estar executando o meu YouTube. O meu YouTube pode estar mais ou menos aqui, ó, tá? Ela não é uma memória sequencial, tá? Então vamos dizer que o meu YouTube esteja executando mais ou menos aqui. Ela é tão rápida que ela parte daqui para cá na mesma velocidade que ela pode partir daqui para cá, tá certo? Por isso ela é de acesso aleatório. O nosso programa ele pode estar executando em qualquer lugar desses módulos. Ela é muito rápida na busca, certo, pessoal? Então perfeito aqui, memória RAM. Agora a gente vai trabalhar com memória ROM. Sim, pessoal, um detalhe importante, retornando à memória RAM. Existem vários tipos de memória RAM, tá? Existem a memória RAM DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, tá? Essa questão do DDR e tal, a gente vai estudar mais na prática. Eu vou trazer uns módulos de memória para mostrar para vocês, tá certo? Mas essa questão teórica é mais assim, essa questão bem superficial. Voltando aqui, a gente tem as memórias ROM, tá? Memória ROM, como eu falei, são aquelas memórias de disco rígido, de HD, tá? São memórias de armazenamento. Então vamos lá. Memórias ROM são aqueles que nunca ouviram falar, certamente conhecem um primo próximo desse tipo de memória, que é o CD-ROM, tá? Vocês veem lá quando vocês compram o CD que aparece o nome lá, CD-ROM, né? Uma mídia ótica que permite apenas a leitura de dados, ou seja, você não pode gravar arquivos em um CD-ROM, apenas executar ou visualizar o que já estiver nele. Ou seja, esse aqui é um tipo de memória ROM, tá, pessoal? Que é o CD-ROM, tá? Existe o DVD-ROM também, tá certo? As memórias ROMs, pessoal, geralmente você não consegue gravar nelas. Algumas, né? Algumas mídias que são ROM, você não consegue gravar nela. Ou consegue gravar apenas a primeira vez, como é o caso aqui do nosso CD-ROM, tá? Você grava ele apenas uma vez e depois você só pode executar ou visualizar o que já está nele. Você não consegue regravá-lo. Por isso, ele também é considerado uma memória ROM. Porque a memória RAM ela é de acesso aleatório. Ou seja, você consegue acessar,
você consegue alterar os dados dela, você consegue fazer muita coisa. Mas nesse caso aqui a gente tem essa situação aqui da ROM que você não consegue alterar, tá? Basicamente, essa é a função da memória ROM, oferecer dados apenas para leitura, tá? Apenas para que você possa ler dados do ROM, né? Como é o caso do próprio CD, do DVD e algumas outras mídias digitais aí, tá? Normalmente a ROM é utilizada para armazenar firmwares, pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para o qual foram desenvolvidos e que controlam as funções mais básicas dos dispositivos. Ou seja, pessoal, essa memória ROM ela também é responsável por firmwares. O que é firmwares? São aqueles softwares pré-instalados em alguns equipamentos. Por exemplo, a gente tem aqui em casa, né? Acho que na casa de vocês, alguns de vocês, vai ter também micro-ondas. Você tem micro-ondas, você tem vários, a própria televisão, smart, né? Nos quais você consegue manuseá-los, tá? Com uma memória pré-instalada. E existe um chip, né? Que é chamado de firmware, que ele vem com uma memória ROM, ou seja, uma memória que você consegue manusear ali, né, as funções básicas de um dispositivo, né, as funções básicas de um dispositivo, que seria descongelar o alimento, que seria programar uma quantidade de tempo para o alimento e tudo mais, tá? Esses são tipos de memória ROM. Numa impressora também a gente tem tipos de memória ROM, tá? Vem pré-instalado um software em impressoras para que você possa manusear aquela impressora. Porém, ela não é um software RAM, que você vai executar outras coisas nele e tal. É só apenas uma memória que você não consegue mudá-la, tá? Ela é pré-instalada, pré-configurada e você não consegue mudar aquilo. São pequenos softwares. Ó, pessoal, no computador também existem esses pequenos softwares, como eu falei para vocês no começo da apresentação. Quando você liga o computador, ele traz para você a tela de PUST. O setup do computador, né, que são as configurações iniciais, tudo isso ali está instalado, está pré-instalado na sua placa-mãe, né? E são pequenos softwares, tá certo? Que funcionam apenas no hardware, ou seja, funciona. Ele não tem no sistema operacional para você configurar, tá? Ele está lá pré-instalado, pré-colocado na sua placa-mãe, e toda vez que você executar o seu computador, que você ligar o computador, ele já executa para você aquelas funções básicas pré-instaladas pelo fabricante, tá? Para que você possa manusear a sua máquina, configurar alguma coisa nela. Porém, aquela memória ela nunca vai mudar, tá? Vai ser sempre a mesma coisa. Beleza? Aqui a gente tem aqui, ó, na ROM de uma calculadora, por exemplo, podemos encontrar as rotinas básicas, né, de matemática que o estudante pode realizá-la e usar, tá? Já no caso de celulares, normalmente as ROMs carregam o sistema operacional e os softwares básicos do aparelho. Quando você liga seu computador, tá? Ele vai carregar diretamente o sistema operacional Android, não é isso? O celular, perdão. Então, mas antes disso ali, ele tem um carregamento, né, que é uma memória RAM pré-instalada pelo próprio fornecedor ali, que é o fabricante, tá? Para que você possa configurar seu computador, seu celular, no caso de um problema no sistema operacional, tá? Então, vamos supor que o seu sistema operacional do seu celular, o seu Android, tenha dado algum problema, né? E aí você vai acessar o site do fabricante e ele vai pedir para você apertar alguns botões, no qual vocês vão ter acesso, tá, a um sistema, tá, diferenciado, no qual você não vê normalmente, que você não utiliza novamente, que é a memória ROM desse celular. E aí lá você vai poder fazer algumas alterações na memória ROM, porém é algo muito sistemático, tá? Você lá vai ter o próprio fabricante vai dizer para você o que é que você tem que fazer. Não é algo que parte de você, tá? Não é algo aleatório, é algo sistemático. Então é uma memória ROM pré-instalada aí
para que você possa fazer alterações no seu, alterações pré-programadas, inclusive na sua máquina, né, no seu aparelho. Tá certo, pessoal? Então, aqui tem uma memória de um chip que eu trouxe para vocês, uma memória ROM, tá? Que é os CIs que ficam pré-instalados na máquina de vocês, tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. A gente vai ver mais direitinho essa questão de memória ROM e RAM, né? Mais para frente. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: memória RAM é uma memória de acesso rápido, é uma memória na qual vai executar os aplicativos de vocês, os programas, os softwares de vocês, tá certo? E a memória ROM é a memória de armazenamento, tá? Por exemplo, a gente tem um exemplo bem claro que deixa muito simples essa aula, que é memória RAM, é aquela memória que executa, aquela memória que está executando no momento, como eu mostrei no exemplo lá do Word. E quando você precisa salvar alguma coisa no seu HD, aí sim vira uma memória secundária, uma memória ROM, perfeito? Então, o seu HD, o seu disco rígido, onde você vai guardar os arquivos permanentemente, é uma memória ROM, tá certo? Onde os arquivos são apenas executados no momento em que você precisa executar eles, ele é uma memória RAM, perfeito? Então, pessoal, valeu, até a próxima aula.